Estou na religião desde criança, desde os 7 anos, né? A minha avó, ela já praticava, a religião, minha avó era guarani, ela já praticava alguma coisa muito próximo da Umbanda. E eu sempre tive envolvido. Mais tarde, ali com uns 8, 10 anos, a minha mãe entrou para um terreiro chamado Caboclo Arrancatoco e Mãe Maria Conga, ali em São Paulo, no Brás, na rua Sayão Lobato. Isso ali para os idos de 78, 79, 80. E foi ali que eu conheci, dentre outras pessoas maravilhosas que conheci lá, que eu tenho contato até hoje, inclusive que era minha mãe pequena, hoje ela é praticamente a minha mãe de santo, né? Que é a mãe Cida. E foi lá que eu conheci uma pessoa muito, acho que o maior responsável pela minha busca dos tambores rituais, pela minha busca por Ayan, né? Por essa questão toda das divindades, que foi o mestre Barroso. O mestre Barroso, ele era um alabê, era um tocador ali de São Paulo, muito conhecido, e ele que me ensinou os primeiros fundamentos, né, de Ayan. E ele não fonetizava como Ayan, ele dizia Iê, né? Mais tarde eu descobri que esse nome Iê estava até mais correto do que Ayan, né? E ele também me ensinou várias coisas que mais tarde eu descobri que não haviam em outros locais, né? Não havia em outras tradições no Brasil. Inclusive os tambores batá, esses tambores eram dele. Esses tambores que eu comecei a entrevistar eram tambores dele e passa para mim, eu vou passar para alguém depois quando eu me for. Os batás não existem no Brasil, né? Eles foram destruídos pela polícia, Rui Barbosa perseguiu as religiões afro-brasileiras e ele foi um dos responsáveis por fazer com que houvesse a retirada dos tambores de dentro dos templos sagrados. E os tambores mais importantes e mais sagrados que a polícia reconhecia eram os tambores batá. Porque eles eram inclusive colocados em locais diferentes, eles não podem tocar o chão, eles eram mais sagrados. E o mestre Barroso, ele me ensinou muita coisa, ensinou tudo isso praticamente. Mais tarde eu conheci Gen, que é um africano, que também me ensinou ritmos de transe, né? E minha caminhada foi indo até o momento em que encontrei, os próprios povos africanos reconheceram, naquilo que eu fazia ritualisticamente, reconheceram a minha tradição como a deles, né? Durante 35 anos, ou 30 anos, algo assim, nós temos realizado um resgate da tradição de Ayan Oniedima, que é a divindade da música e dos tambores. Durante muito tempo nós não sabíamos que havia essa conexão diretamente com a África e com o Egito. Até o momento em que nós conhecemos a Yegba Abdullahi, que é um dos maiores e mais influentes figuras do reino Igala da África. E eles nos deram esse certificado, nos reconectando com a nossa tradição ancestral, com os Igala e com o Egito também, né, via tradição ancestral.
Então a nossa tradição aqui no Brasil, ela possui uma ascendência e nós aqui representamos a nação Igala no Brasil, que é a nação que faz o culto, não só aos orixás, né, como nós conhecemos aqui no Brasil, mas também o culto a Ayan Oniedima, que é a divindade da música, das artes, dos tambores, da dança e etc. Ayan é a divindade da música, das artes, divindade da dança, divindade da poesia, né? Tudo aquilo que se relaciona às artes está relacionado a Ayan. Ayan é conhecida em Cuba como Anhá, e é conhecida na África por vários outros nomes, Ayan Toqué, Ayan Poolo, Ayan Agalu, e entre os Igala é conhecida como Ayan Oniedima, que é a protetora maior desse povo. O sincretismo, né, a relação de Ayan com o santo católico é a Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. Santa Cecília que acoberta os músicos, os artistas em geral. O povo Igala, ele é o povo originário da Nigéria. Ele é o povo que chegou lá primeiro. Depois vieram outros povos, inclusive aqueles que são chamados de Omol-Dudua, que mais tarde foram tidos como se fossem os iorubanos. Porque os iorubás não existem antes do século XVIII ou XIX. Né? A ideia do povo iorubá foi uma ideia dos ingleses para impor a hegemonia aos povos que haviam na Nigéria. Os Igala, eles são um povo originário, estão ali desde muito tempo e esse tempo remonta ao tempo dos faraós, porque os Igala descendem dos egípcios. Então o rito que nós fazemos, a nossa tradição da nossa casa, pode-se dizer que nós somos de tradição Igala, mas somos de tradição egípcia também, né? Onde, inclusive, o nome das divindades, os orixás, que nós chamamos orixás no Brasil, nós temos outros nomes para eles, né? Mas são as mesmas divindades. Um exemplo é Oxalá, por exemplo, né? A divindade Oxalá nós chamamos de Oxirá, né? Isso na língua Igala, e que na língua egípcia, conhecido como Osíris. E as outras divindades também têm as suas traduções, têm alguns fundamentos um pouco diferentes. Inclusive os tambores que nós tocamos, né, muitas pessoas acham que nós somos do candomblé. Não somos do candomblé, nós somos da tradição Igala. Na tradição Igala você toca um tambor com 2 varetas, outro tambor do meio com as mãos, e o tambor grande, o tambor mais grave, com 1 vareta e 1 mão. Então essas diferenças sutis mostram também uma ancestralidade, porque existe o porquê de nós fazermos isso. Mas todas as tradições brasileiras elas são dignas de respeito, são dignas de serem estudadas cada vez mais, e nenhuma das tradições brasileiras pode se perder, das tradições afro-brasileiras podem se perder. De alguma forma, a tradição Igala ela é muito antiga e talvez ela seja que esteja mais esquecida, né, nas Américas. Mas é função da nossa casa resgatar essa tradição e trazer de volta, né, esses fundamentos antigos dos Igala e dos egípcios até a nossa terra. Os músicos rituais eles podem ser chamados de alabês, podem ser chamados de chicarangomas, podem ser chamados de runtós, aqui no Brasil, atabaqueiros, né? Batuqueiros, né? Isso depende da região do Brasil. Os músicos rituais, eles são os devotos, ainda que muitos não conheçam, eles são aqueles devotos da deusa da música, Ayan. Eles são aqueles que são sacerdotes, mas esse sacerdote se perdeu na noite dos tempos até os dias de hoje. Na antiguidade haviam 5 classes sacerdotais naquela região da Nigéria. Eram os babalaôs, que cuidavam do destino, os babalorixás, que cuidavam da natureza, dos deuses relacionados à natureza, os babaloçães, que cuidavam de tudo que era relacionado às ervas, os babaodiês, que cuidavam dos ancestrais, daqueles espíritos humanos que desencarnavam, se tornavam ancestrais ilustres e eram cultuados. A quinta iniciação era dos músicos, e eram os alaiãs que tinham esse nome. Só que, em algum momento, os alaiãs eles foram retirados, né,
os alabês, né? Alabê é uma palavra que significava, vem de alagba, que significa aquele de grande honra. Quando os alabês, os alaiãs, eles foram retirados da caste sacerdotal e foram, na verdade, perseguidos, e muitos deles foram mortos, inclusive. E o motivo é qual? É porque, naquela época, a música é que aferia e fazia as leis dentro das tradições antigas. Isso pode ser encontrado, inclusive, em registros na própria tradição egípcia. Era a música que fazia as leis de um povo. Então, se você tivesse um país, tivesse um reino, onde a música tocava de uma forma no norte desse país e de outra forma no sul, alguma coisa estava errada. Principalmente a música ritualística. Era preciso que todo o reino tivesse um equilíbrio dentro da música para que não houvesse a derrocada daquele império, daquele reino, para que a educação se mantivesse, para que a estrutura psicológica das pessoas fosse uma só. Acontece que havia alguns reis de clãs que não gostaram, né, dos alaiãs vistoriassem o que eles faziam. E aí começaram a perseguir. E foi nesse momento em que os alabês, os alaiãs, eles perderam a soberania deles sacerdotal e eles foram chamados de alagbes, né? Existe uma cuia, né, que é a chamada AB, que é a cabaça, né? Que, inclusive nós usamos o chequerê, que ele também é chamado de AB, por causa da cabaça. A cabaça é quando ela é utilizada pelos mendicantes, ela é utilizada pelos mendigos, ela é utilizada pelas pessoas pobres para pedir esmolas. Então a palavra alagba, que era uma palavra que significava alguém de grande honra, se tornou uma palavra chamada alagbe, que é o mendigo. E é por isso que hoje, no Brasil mesmo, os rituais de consagração dos tocadores, sempre você precisa botar dinheiro aos pés do tambor, para lembrar esse momento difícil em que todos os alabês foram retirados de sua casta sacerdotal. E um outro fator importante que existe no Brasil é que um músico ritual ele não aprende com o sacerdote da casa. É muito difícil isso acontecer. Ele sempre aprende com outro músico. Isso é a lembrança de uma iniciação paralela que já existia na própria África e ela foi perdida. Existem várias orações para o tambor. Existem várias orações para a linhagem do tambor. Em Omonilu afiaram batessosan. Vocês da linhagem do tambor, que belezam seus instrumentos com panos de corda e de veludo. Omo abori odolu fun egum, descendentes daqueles que fizeram o fundamento para o primeiro tambor de Egum. Omo agbori odolu fun osha, descendentes daqueles que fizeram o fundamento para o primeiro tambor de Orixá. Orocorim lo ayantum delae, toquem e cantem, para Ayan voltar à terra.